crime. Okay? Para ele, o motivo torpe você não pode usar aqui na segunda fase da dosimetria. Você só pode usar na primeira, do 59, que foi o que a gente fez. A ideia desse doutrina do ministro Fernando Gonçalves é exatamente o que a gente fez. E aí vem o outro ministro e ele fala o seguinte, para ele é diferente. Olha o que ele fala. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas pode ser usada para tipificar a conduta como delito qualificado. Então, o motivo fútil tornou o delito como qualificado. Promovendo a alteração do quanto da pena abstrata, que é o que a gente viu, pena abstrata, deixou de ser homicídio simples e virou homicídio qualificado. Sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso corresponda a uma das agravantes. Ou como circunstância judicial, que é a primeira fase. Entende? Esse juiz, ele entende diferente do outro. Esse juiz fala assim, ó, você usa uma para qualificar? Ok. As outras todas, você pode jogar aqui na segunda fase, não tem problema nenhum. O primeiro juiz entende, não, você usa uma para qualificar, as outras você não pode usar na segunda fase, só na primeira. Entendimento doutrinário, tá? Nós não vamos nos ater a isso aqui. Pra gente aqui, a gente vai poder usar na segunda, porque eu preciso, vocês não têm um norte, tá? Então, vamos lá. Emboscada, a gente vai poder usar aqui como agravante de emboscada, tá? Nós vamos pegar esse segundo entendimento aqui. O primeiro entendimento faz sentido? Faz. Porque no artigo 51 fala que você não usa as circunstâncias agravantes quando elas qualificam um crime. Mas o outro entendeu, não, só a primeira qualificou, a segunda não serviu para qualificar. Se não serviu, eu posso usar. Vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui com vocês. Vamos com calma. Descobrimos a pena base. José matou o rapaz lá, na sinuquinha dele, matou o sujeito, emboscado e tal, tudo aquilo, fizemos pena base. Pegamos lá 16 anos. Ok, 16 anos. Agora nós vamos averiguar se tem algum atenuante ou agravante. Estão no artigo 61 do Código Penal e são facílimos. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. O que é isso? Gente, é simples. Às vezes, aquela circunstância ali qualifica um outro crime. É muito raro, mas pode ser que aconteça. Se esse agravante qualificar um outro crime, ele não pode ser um agravante, que virou um outro crime. E se esse agravante, se ele constitui um outro crime, ele não pode ser usado. Agora, se ele qualifica um outro crime, ele também não pode ser usado, que é o que a gente acabou de ver. O motivo fútil não qualificou o crime, não deixou de ser homicídio simples para virar homicídio qualificado, então a gente não pode usar mais, em nenhum momento, na primeira, na segunda ou na terceira fase, o motivo fútil. A gente já usou ele para qualificar o crime. É só isso que o artigo 61 está falando. Então, são circunstâncias. O que a gente vai ler agora sempre vai ter que agravar a pena do réu. Sempre. Exceto quando você já usou para qualificar o crime. No nosso exemplo, motivo fútil a gente não pode usar mais para nada. Nós já usamos para qualificar o crime. Até aqui, deu para entender? Uhum. Simples. Então, vamos lá, vamos para eles. A reincidência. A reincidência a gente já estudou na última aula. Já fez os gráficos, tá? 5 anos, um dia após transitada e julgada a sentença, e até 5 anos após a extinção, cumprimento de pena. A gente estudou isso na última aula e tal. Qualquer coisa, vocês derem uma revisada lá. Essa é a primeiro agravante. Então, se o cara é reincidente, ele já toma esse agravante aqui na orelha. Beleza? Beleza. Ok. Ah, uma outra coisa. Qual que é, gente, o segundo fator lá do artigo 59? Não é os maus antecedentes? Por que eu falei com vocês que o 59 lá, ele é residual? Porque aqui a gente vai usar a reincidência. Se a gente usou que o cara é reincidente aqui, a gente não pode usar lá no 59 para maus antecedentes dele. Agora, se o cara tem algo que não dá para encaixar na reincidência, porque a reincidência ela é mais restrita, lembra que eu falei com vocês? Um dia depois do trânsito julgado, até 5 anos após o cumprimento da pena. Se ele é condenado por uma outra coisa, não dá para usar na reincidência, aí você usa lá nos maus antecedentes. Tá? Sempre olhando aqui primeiro, para depois olhar lá. Mesmo que lá seja fase 1, você tem que olhar primeiro para a fase 2. E aí, vamos lá. O 2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Olha que bonitinho. Exatamente o que tem lá. Motivo fútil é aquele motivo insignificante, gritante, desproporcional. Matar alguém porque perdeu uma partida de sinuca. Olha que exemplo bonito. Ou praticar um furto simples para adquirir uma roupa elegante. E o motivo torpe é um motivo abjeto, vil, que nos causa repugnância. Cometer um crime impulsionado pela ambição desmedida. Agredir uma pessoa que prestou depoimento contra você. Esse seria o motivo torpe. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade, vantagem de outro crime. Gente, está tudo no artigo 61, tá? Bem tranquilinho.
Esse aqui é autoexplicativo, né? Quando você comete um outro crime para facilitar ou assegurar, garantir o primeiro que você cometeu, você vai ter um agravante nesse segundo que você cometeu. Aí o 3, olha que interessante. A traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível. Gente, mas você vai falar assim, poxa, professor, mas isso tudo aqui já tem lá. Gente, isso tudo aqui já tem no homicídio. Isso aqui não tem no furto, por exemplo. Entende? E se a pessoa, dando um exemplo, se a pessoa praticou um furto, tá? E aí o furto, não existe furto qualificado por traição. Então não é uma qualificadora do crime. Não existe homicídio qualificado pela traição? No homicídio a gente não podia usar de novo. Mas suponhamos que o crime fosse o furto. Não existe qualificadora, você vai lá no artigo de furto, 155, você não vai ver a qualificadora, né? Não vai tornar furto qualificado a traição. Então, beleza, não serviu para qualificar. Mas se a pessoa cometeu, furtou com traição, eu vou usar aqui, vai ser um agravante de pena. Tá? Vamos lá. Trata-se da consagração da deslealdade, hipocrisia no cometimento de um crime, é o golpe pelas costas. Esse seria a traição. Emboscada é tocaia, ou seja, o agente aguarda a vítima passar para então surpreendê-la. Dissimulação é o fingimento, né? Se finge bonzinho, dá aquela facada nas costas. Tem as amigas aí da galera aí, né? E o final do inciso fala o seguinte, tornou impossível a defesa do ofendido. Seria você matar alguém enquanto dorme. Você dificultar a defesa dela. Você pode tomar esse agravante aí. Ok? Próximos agravantes. Vocês vão ver como que o crime de homicídio qualificado ele bate quase tudo com isso aqui, é impressionante. Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, né, ou que resulte de perigo comum. Gente, veneno, fogo explosivo, vocês já sabem, né? Meio insidioso aí é que denota estratagema. O cara ele, né, usou de ardil e tal, ele foi esperto, foi inteligente. Se for comprovado isso, pode tomar. E crueldade é a imposição na vítima de um sofrimento além do necessário para alcançar o resultado típico pretendido. Gente, homicídio, você vai dar um tiro na cabeça dela. Exemplo, você não pode colocar esse agravante aqui. Mas aí você enche ela de tiro antes para dar o tiro na cabeça dela. Aí sim você vai entrar aqui, tá? Então, assim, além do necessário, isso que é crueldade. Aí você entra aqui, tá? E o último, que é perigo comum, é uma situação que coloca todos em risco, tá? Você quer matar um cara e você coloca fogo num ônibus. Poxa, qualquer um ali pode morrer com aquilo ali que você está fazendo. Então, você está colocando mais pessoas em risco, além do objetivo que você quer, entra nesse agravante aqui. Contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge. Então, vamos lá. Ascendente, a gente sabe, né? Pai, mãe, vô. Descendente vai descendo. Filho, neto, sem limite. Irmão, ok. E cônjuge. Pode falar, João. Nesse aí, vamos colocar do emprego com veneno, fogo explosivo aí. Nesse D. Vamos supor que alguém matou alguém com mais de um desses aí. Aí eu vou contar os dois, por exemplo, ou eu vou só em um? Não, se eles estão no mesmo inciso, aí um só já dá, tá? Tem que estar em inciso diferente. Mesmo dado de dois do mesmo inciso. Porque eles estão no mesmo inciso. Aí você não pode usar, não. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Gente, quem comete um crime contra um pai, contra o filho, contra o irmão, contra a esposa, contra o esposo, tem um agravante de pena. Ok. Quem comete um crime contra a companheira na união estável, entra aqui? Entra cônjuge. Acho que sim. A gente pode fazer no direito penal analogia mal à partem? Mal para o réu? Entra não, viu, gente? Pode. Se a lei fala cônjuge, entra o cônjuge. Tá? Só esposo ou esposa. E contra a companheira, fica tranquilo, ele vai tomar o agravante da letra F, mas ele não vai tomar o da letra E. Não muda nada no final, mas só para vocês saberem. Não pode fazer. Aqui é só esposo ou esposa. Agora, na F, com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Isso aqui foi acrescentado pela Maria da Penha, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, esse abuso de autoridade é só autoridade privada, tá, gente? Não entra aqui autoridades públicas. Vou explicar o porquê por causa do próximo inciso. Então, é no direito privado, é o guardião, é o pupilo, é o curatelado, é aquela pessoa que você deu uma procuração para fazer algo por você, é no direito privado. Relações domésticas entram várias coisas, são ligações estabelecidas entre participantes de uma mesma vida familiar, podendo haver laço de parentesco ou não. Por exemplo, primo vocês sabem que não é parente, né? Vocês podem até casar com primo e tudo. Primo não é parente. Parente só vai até o tio. Então, que é o terceiro grau.
que acontece? Mas ele entraria aqui. Por quê? Porque o inciso falou relações domésticas. Então, seu primo está morando com vocês há 1 ano, 2 anos, e tem um crime contra ele, ele entra aqui. Tá? Coabitação, mais simples ainda, apenas viver sob o mesmo teto, ainda que por pouco tempo, numa pensão, por exemplo. Cometer um crime contra alguém ali, toma agravante de pena. Viram como é que é um checklistzinho? É bem tranquilo. Hospitalidade, esse é interessante. É a vinculação existente entre a pessoa durante a estada provisória na casa de alguém. Exemplo é a relação do anfitrião com alguém durante a festa. Então, o cara te convida para a casa dele e comete um crime contra você lá, ele toma esse agravante. Ou você comete um crime contra ele na casa dele, abusando da hospitalidade, você toma esse agravante. Tá? O final ali, gente, ou violência contra a mulher na forma da lei específica, vou dar só uma saidinha para vocês saberem da Lei Maria da Penha, né, 11.340, ela fala o seguinte, não sendo qualquer violência. O artigo 5º diz o seguinte, no âmbito da unidade doméstica, que, compreendendo o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, no âmbito da família, que abrange a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independente de coabitação. E no final ainda fala as relações as relações pessoais independem da orientação sexual. É um texto extremamente moderno da Lei Maria da Penha aí, é só para vocês terem essa noção, porque fala ali no final do inciso, né? Um agravante é ou com violência contra a mulher na forma da lei. Então é nessa forma desse artigo 5º que eu passei para vocês aí, da Lei Maria da Penha. G, com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Aí vai uma pegadinha. Esse abuso de poder, sim, é público. Agora, esse cargo, a gente fala cargo público. Ele é o cargo público técnico lá do direito administrativo? Então, aqui, alguns defendem que a analogia mal apartem, mas a grande maioria da doutrina entende que não. Olha só que interessante. A grande maioria da doutrina entende que é coerência. Não se quis dizer aqui cargo público, só especificamente que o direito administrativo diz que cargo público. Quis dizer qualquer emprego ou função pública. Não faria sentido esse agravante se a gente só pegar cargo público, que é uma esfera muito menor. Então, primeira coisa, não confunda isso com a lei, né, de abuso de autoridade, que é outra coisa. Se ele cometeu o crime de abuso de autoridade, ele responde pelo crime, e não pelo agravante. Não faz sentido. Né? Vamos lá, uma perguntinha para vocês, gente, para vocês entenderem como é que funciona. Infanticídio. Lembra que eu falei com vocês que vocês não vão aplicar o artigo 61 quando aquele agravante qualifica ou... Olha lá, no 61 para vocês verem. Quero fazer essa pergunta para vocês, porque aqui eu acho que vocês vão entender. Quando constituem ou qualificam o crime, você não usa esse agravante. Então, vamos lá. Quando qualifica, crime qualificado, ou constitui, cria o crime. Mas como assim cria, professor? Então, vamos lá. Vamos vir aqui, ó, para o nosso querido letra E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Infanticídio. A gente aplica a letra E, esse agravante? Infanticídio. A mãe que mata o filho sobre... Né, no estado puerperal, sobre influência do estado puerperal. A gente aplica esse agravante para ela? Não. Não, porque justamente só é infanticídio porque ela matou o próprio filho. Ele já constituiu o crime. O fato de ser filho já constituiu o crime. Entende? Se aquilo já constituiu o crime infanticídio, você não aplica o agravante. Agora, uma mãe fora do estado puerperal que mata o filho, ela comete um homicídio e toma esse agravante aqui. Entende? Porque homicídio não precisa ser filho. Então, ela toma esse agravante. Agora, o infanticídio tem que ser o filho dela. Aí ela toma... Aí ela não... Como é que você vai pôr esse agravante se o fato de ser filho dela já constituiu o crime? Só é infanticídio porque já era o filho dela. Tá? Então, se qualificou o crime, transformou o crime de simples para qualificado, ou se constituiu, criou o crime só para aquele fato, você não pode usar como agravante. Continuando onde a gente estava. Vamos lá. Tá? Então, a maioria da doutrina entende aqui que quando ele está querendo dizer cargo público, ele está dizendo tudo. Função pública, emprego público, tudo que esteja a serviço público pode tomar esse agravante aqui. Ministério, normalmente, é atividade religiosa, tá, gente? Alguns doutrinadores entendem que tem que ser reconhecido pelo Estado, com código próprio de deveres. É o padre que comete crimes abusando do fato de ser padre, pastor, o líder religioso, enfim. Tá? E aqui vocês podem, a maioria de vocês acreditam, vão se encaixar aqui um dia. Se vocês cometerem um crime se abusando da profissão, atividade especializada, pressupondo preparo e reguladas pelo Estado, com deveres fixados em lei ou estatutos reconhecidos por lei, advogado, médico, engenheiro,
Tá? Então, se o advogado comete um crime abusando do fato de ser advogado, tá? Com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo. Então, assim, poxa, tem um dever como advogado, você não pode abusar. Você tem o código de ética do advogado, quando o cliente conta, o cara chega para você e fala assim, não, eu que matei mesmo, eu quero que você me defenda. Você não pode contar aquele que matou. Aí você não pega o caso do cara e espalha aquele que matou. Você toma esse agravante aqui na orelha. Tá? Mesmo que você não cometa crime, né? Se for um crime, tá, gente? Eu falo se for crime. Porque nesse caso aí você vai responder pelo código de ética. Mas eu falo que se você cometer um crime abusando de algo do código de ética dos advogados, por exemplo, ou abusando do fato de ser advogado, violando o dever inerente ao seu cargo como advogado, você toma esse agravante. Então, o cargo público toma, o ministério, que normalmente é ligado à atividade religiosa, toma, e esses profissionais aqui, que tem o código e tal, tomam também. Opa, contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Eu aplico esse agravante para o infanticídio? Contra criança? Não, né? Já falei para vocês. Constituiu o crime. Tá. Até quantos anos é criança? Que é criança, gente? Pelo amor de Deus. 14. Isso. Cuidado, quem falou 14, e todo mundo fala 14, quem falou 14 se usa daquilo da violência sexual, né? Que é o estupro de vulnerável. E aí é considerado. Mas, gente, ele é considerado vulneravelmente, tá? Sexualmente, e não criança. A gente vai ter que ir no ECA. O artigo 2º do ECA diz que criança é até 12 anos incompletos, ou 11 completos, como vocês acharem melhor, tá? Então, criança é até 11 anos completos ou 12 incompletos. Tá no artigo 2º do ECA. Antigamente vinha idoso. Para não gerar esse problema também, que mudava muito, eles colocaram maior de 60 anos. Não tem problema não. Enfermo. O que é esse enfermo aí, gente? Ah, o cara saltou e ele falou, nossa, eu tava gripado. Ô, professor, Sim, pois não. uma perguntinha nesse caso de criança. Então, 12 anos já não é criança. Tem que ser 11 anos e... 12 anos não é criança mais, é adolescente. Uhum. Tá? Pro ECA, né? E o que a gente considera aqui. Então, gente, o cara fala assim, não, peraí, ó, tem agravante lá, ele cometeu crime contra enfermo, o cara tava gripado. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ser uma enfermidade que dificulte a defesa. O cara tá gripado, às vezes até facilita a defesa, joga meleca no olho dele lá, deixa ele cego e dá porrada nele. Enfim, tem que ser algo que dificulte a defesa. Uma enfermidade, né? O cara tá acamado, o cara tá lá, deitado, não conseguiu se defender e tal. Aí sim. Outra... O cara com câncer na enfermaria é enfermo? Como é que é? O cara com câncer. Com certeza. Cara, não, aliás, eu não vou dizer só assim, o cara com câncer é enfermo, porque tem muita gente que só vai descobrir câncer lá no final, e até então vive bem. Se ele tá bem, ele não tá, né, enfermo, aparentando estar enfermo, com dificuldade de reação, porque o que esse artigo quer, esse inciso quer isso, não. Ele pode até provar que ele estava com câncer, mas se falar, não, mas ele estava com câncer, mas ninguém sabia, o cara é super forte e tal, estava normal. Não, agora não, o cara tá tratamento de câncer, ele tá mal, ele não é mal, consegue levantar, aí sim, é caso concreto. E é por isso que mulher grávida entra com um asterisco gigante aí. Não é, gente, vamos lá, eu nunca estive grávida ainda, mas as mulheres que já estiveram aí, me corrijam se eu estiver errado. Vocês grávidas com 1, 2, 3, sei lá, 4 meses de gravidez, teoricamente, vocês não se tornam mais vulneráveis nessa questão, principalmente física, de defesa. Isso não muda. Por isso que esse artigo, a maioria da doutrina entende que é as grávidas num alto grau, num estágio avançado de gravidez. Porque aí sim, pô, aí tá com aquele barrigão gigante lá, não consegue nem mexer direito e tal, e o cara vai, abusa disso e comete um crime contra ela porque ela tá impossibilitada de se defender. Mas com 1, 2, 3 meses de gravidez, não tem por que aplicar esse agravante. A não ser que ele soubesse. O cara sabe que a mulher tá grávida e comete um crime em relação a isso. Na hora do 4, ela fala com ele. Ela não vai conseguir provar que falou com ele. Mas mesmo ela falando com ele, eu estou grávida, não está dificultando a defesa. Tá? A não ser que ele sabe e está cometendo um crime em relação à gravidez dela. Ou algo assim. Talvez ela tenha uma gravidez de risco. É isso que eu estou te falando. Isso aqui é doutrinário, porque a lei fala, grávida. Se provar que ela tinha uma gravidez de risco e desde o primeiro mês de gravidez dela, ela não conseguia se levantar, ela vai entrar no grávida junto com o enfermo ali, por exemplo, e pode sim aplicar sim. Justificando, pode aplicar, sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Tá acabando. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Esse aqui, gente, é só porque demonstra. O Estado tem que fazer isso, né?
demonstra total desrespeito com agentes, né, os agentes da autoridade pública. Então, o cara está conduzindo o preso, eles tentam, né, matar os policiais para resgatar o preso. O cara que está recolhido no sanatório nem usa mais esse nome, né, manicômio judicial, mas alguém vai lá e comete um crime contra o outro. Muitos doutrinadores usam aqui quando um preso comete um crime contra outro preso. Joga aqui também, que é o que a lei fala. A criança o policial está levando a criança em casa, alguém vai e comete um crime contra aquela criança. Entra nesse agravante aqui, tá? Raro de conseguir usar, a não ser esse caso do preso contra preso, mas tem esse agravante. J. Em ocasião, olha que interessante, de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Gente, o que é isso aí? Incêndio, naufrágio, inundação ou calamidade pública? A gente estudou ano passado, semestre passado, meu Deus. Isso costuma caracterizar o quê, gente? Ah, meu Deus. As fortunas, sei lá. Meus alunos. Isso, quase. Você foi bem. O que isso aí é, gente? Estado de necessidade. Estado de necessidade, obrigado. Exatamente. Isso aqui, gente, é o estado de necessidade. Só que isso aqui é o sacana do estado de necessidade. O cara se aproveita de um estado de necessidade para cometer crimes. Então, Itabira inundou. Tá tudo inundado aí. O cara vai, aproveita que tá tudo inundado e começa a furtar. Ali, entra nas casas de barquinho e furta a galera. Então, ele está se aproveitando. E o inciso foi além. Olha que interessante. Desgraça particular do ofendido. O que o artigo quis fazer ainda? Se a pessoa está em alguma desgraça particular, suponhamos, você sabe que o cara acabou de perder os filhos, ele tá sofrendo por causa disso, acabou de perder a esposa, ele está numa desgraça particular, e você se aproveita disso para cometer um crime contra ele, ou ele torce pro Cruzeiro, qualquer desgraça particular que tenha na vida da pessoa assim, que você use contra ela, hoje em dia, que você use contra ela, entra aqui nesse agravante. Amei, professor! Então, entra aqui nesse agravante. Pode falar, Maria Eduarda. Por exemplo, você falou em desgraça particular do ofendido. Esse pessoal que o caminhoneiro, por exemplo, sofre acidente, vai lá e saqueia geral do caminhão, entra nisso aí? Pode se entender, né? Assim, vão defender que, tipo assim, aquela carga não é dele, não é ele que paga. Agora, suponhamos, ele é o dono da carga. Aconteceu um acidente, já está vivendo uma desgraça pessoal. Muito, muito bem pensado. Se eles vão lá e se aproveitam dessa desgraça pessoal, pode ser usado sim. Muito bom. Então, vamos lá. Demonstra total insensibilidade do agente, né? Isso que vocês vão pensar. Agora o último da primeira parte. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Cuidado. Galerinha aí do terceiro período, que quando voltar às aulas, vai, sai, bebe. E sai, bebe e fala assim, nossa, agora eu vou fazer tal coisa. Isso não é embriaguez pré-ordenada. Pode falar, Pedro. É bom você falar isso mesmo, que esse pessoal aí bebe demais, né? Não, eu tô sabendo. Fica alcoólatra aí, ó. Não mais que do quarto período, vou te falar, o quarto é pior que às vezes, mas eu tô sabendo. Mas enfim, o que acontece? Gente, olha só, saiu para beber eu, Maria Eduarda e o Peterson, a gente tá bebendo. Aí eu falo, quer saber, cara? Eu nunca gostei da Jéssica. Nossa, a Jéssica sempre me incomodou, sempre me irritou. Quer saber? Eu vou lá e vou dar um tiro na cabeça dela. Enfim. Gente, isso não é embriaguez pré-ordenada. O embriaguez pré-ordenada seria, nesse mesmo exemplo, o seguinte. Ô, Maria Eduarda, Peterson, seguinte, tô querendo matar a Jéssica, mas eu não tenho coragem. Vamos encher a cara comigo para criar coragem? Opa, vamos. É embriaguez pré-ordenada. Então, antes de me embriagar, eu me embriaguei para criar coragem. Antes de me embriagar, eu já me embriaguei pensando em cometer o crime. É muito difícil, gente, provar? Claro que é. Mas é assim que funciona isso aqui, pré-ordenado. E se for depois que tá embriagado? A gente estudou a gente estudou essas causas de quando a pessoa é embriagada, quando a gente estava estudando dolo e culpa. Aquele negócio de premeditar. Né? Exatamente, no último semestre, exatamente. Culpa consciente, dolo eventual, vai entrar naquelas questões todas ali. Agora, se é pré-ordenado, entra aqui. Pode falar, Peterson, você só não abaixou a mão. Essa embriaguez aí pré-ordenada, no caso, tipo, como se fosse um crime cogitado? É o famoso criar coragem. Você só bebeu para criar coragem para praticar aquele crime. Na verdade, ele já tinha coragem. Entendeu? Não, na verdade, muita gente fala que a bebida vai dar coragem, né? Então... No caso, é só para ter um gás. Seria mais ou menos isso. Entendi. Mais ou menos isso. Né? Seria o criar coragem. Por quê? O que acontece, Peterson? Se eu falo assim, eu quero matar a Maria Eduarda, mas eu não tenho coragem. Vamos beber? Vamos. Aí eu bebo e não mato ela, eu não cometi crime nenhum. Porque eu não comecei a executar, não é isso? Agora, se eu falo, vou matar a Maria Eduarda, vou beber para criar coragem. Começa a beber,
fico embriagado, tá escrito embriaguez, não é só tomar uma para esquentar, não. Fiquei embriagado e fui lá cometer o crime, aí sim entra nesse agravante. Entendi. Bom, gente, aqui nós acabamos os agravantes individuais, vocês vão entender o que eu tô falando. É só isso. Então, vocês pegaram lá o crime, que eu vou passar para vocês, o caso. Vocês vão olhar aqui, primeiro aqui, vocês vão olhar assim, deixa eu ver se já tem algum lado do agravante da segunda fase. Tem, pá, pá. Vocês já vão fazer checklist. Antes de começar a jogar a pena base lá do 59 que a gente fez hoje. Porque se tiver algum desses aqui, vocês não podem usar lá. Aqui é melhor de usar. Por que, professor, que aqui é melhor de usar? Porque aqui você vai aumentar mais ou diminuir mais a pena do cara. Porque lá, suponhamos, nós vamos fazer um sexto, nós vamos fazer um sexto da pena base de 12. Aqui, a gente vai fazer, cada um que nós vamos subir aqui é um sexto da pena que a gente pegou lá, que é 16, não foi? Do José? A gente não tirou 16? Ou 18, dependendo. Então vai subir muito mais. Então aqui tem que ser usado aqui. Aqui é mais importante do que lá. Tá? Então, vamos lá. Por que acabou a primeira parte, professor? Porque, olha só, nós temos o concurso de pessoas, tem um trabalhinho para a galera fazer sobre concurso de crimes, nós temos concurso de pessoas. A pena ainda será agravada em relação a gente que, vamos lá, promove e organiza a cooperação no crime ou dirige atividades dos demais. Aqui é o cabeça, o cara que organiza, o cara que falou, opa, vamos lá, todo mundo, vem, vamos cometer esse crime aqui, ou você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu já olhei a casa, eu já separei, é isso aqui. Então, esse cara, chefe do grupo... Mas só que cada um vai responder pelo que fez, né? Isso, por isso a pena não vai ser igual no caso. Isso, por isso que a gente está falando. Primeira aula a gente falou, princípio da individualização da pena. Eu, você, o Peterson e a Maria Eduarda cometemos um roubo numa casa. Mas se você organizou, se você convidou a gente, se você olhou a casa, se você for cabeça, você vai tomar um agravante. Todos nós vamos responder por roubo? Vamos, mas você provavelmente vai pegar uma pena maior. Isso. Ou não, porque se você tiver menos de 21 anos, você vai ter atenuante. Então, tudo vai depender. As penas são todas individuais, por isso que a pena é tão individual. Tá? Beleza, esse é o primeiro. Ô, professor. Sim, pois não. Professor, mas no caso, entra aí também essas pessoas que bebeu com você para tomar coragem para matar a Jéssica? Se eles mataram ela junto comigo e já estavam... Não, eles só beberam com você, para você tomar coragem. Eles não cometeram crime nenhum. Rita, a não ser que seja comprovado que eles me instigaram. Tipo assim, se for comprovado... Agora, se eles me instigaram, não era pré-ordenado. Eu não bebi para matar. Então, não tem como encaixar isso. Tá em nada aí. Só beberam bastante. Fala, Peter. Você falou antes aí, eu perdi qual era a pergunta. Você estava falando sobre... Era o que era que você falou aí, cara? É o que eu dei o exemplo da Kátia? Isso. É porque é esse inciso 1. Eu falo que se você, suponhamos a Kátia, mais uma pessoa, a gente vai roubar um lugar, e a Kátia é comprovado que ela é a mandante, que ela organizou, que ela é a cabeça, ela vai tomar esse agravante, a pena dela vai ser maior que a nossa. Ah, tá, é isso. Por exemplo, se a pena é individual, mas a ação é em conjunto, não tem uma monopolização disso, não tem um padrão, não? Uma linha de segmentação? Nós temos que dar uma pena de réu por réu. Por quê? A gente lembra o artigo 59 que a gente acabou de ver hoje? Ele não é extremamente individual? Um cara pode ser bem quisto na sociedade, o outro não. Cara... Vão ter coisas juntas, porque, suponhamos, comoção social, culpabilidade provavelmente vai subir junto ou descer junto, né? Ok, mas suponhamos a parte social, não. A parte individual da pessoa, ele era agressivo e o outro era uma pessoa super tranquila. Então não tem como. A gente tem que individualizar, pegar cada parte separada da pena. Não tem jeito. Ah, não entendi. Tá? E é o princípio da individualização da pena, né, gente? A pena é individual. Não tem. Vamos lá. 2. Coage ou induz outrem a execução material do crime. Aqui está escrito, eu vou até mudar para vocês, coação moral irresistível. Pode ser resistível ou irresistível, tá, gente? Então, se alguém coagiu, falou assim, não, você tem que cometer... Lembra da coação moral irresistível? Teoria do crime, aula semestre passado? Fatípico, ilícito, culpável. Aí chega no culpável, coação moral irresistível. Alguém vira e fala, olha, ou você mata aquela pessoa, ou você rouba aquele banco, ou eu mato a sua mãe. A gente não pode cobrar uma atitude diferente. Qualquer um roubaria o banco. Obviamente, não vou deixar que matem minha mãe. Coação moral irresistível. A pessoa que me ameaçou, que me coagiu, ele toma esse agravante aqui de pena. Tá? Se eu cometer o crime, claro. Inarresistível, ele também toma. Por exemplo, ou você mata aquela pessoa, ou eu rasgo a camisa do América. Se bem que nesse caso é irresistível, né? Porque a camisa do América vale mesmo tanto com a vida. Mas vamos pensar que não, considerar que não vale. Ou você mata aquela pessoa, ou eu rasgo a camisa do América. Ok. É resistível. Teoricamente eu falo, ok, rasga a camisa, não vou matar uma pessoa. Tá? Mas,
Se acontecer o crime, eu vou responder pelo homicídio, porque a coação moral foi resistível, então eu respondo pelo homicídio. Mas o cara que me coagiu, toma esse agravante aqui. Ele responde também e toma esse agravante aqui. Tá? Então, tanto na coação moral resistível quanto irresistível, se o crime aconteceu, ele vai tomar isso aqui. Tá? 3. Instiga ou determina a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Isso aqui também, gente, é privado, tá? Isso aqui é um exemplo claro. E público também, isso aqui entra também. Isso é um exemplo claro dos caras que... Termo mais técnico que eu vou usar hoje com vocês. Usar os de menor. É isso aqui. Você sabe que o cara ele é menor de idade, ele não comete o crime, ele comete fato análogo ao crime tal, e você usa ele para cometer crimes. É isso que está dizendo. Então, autoridade pública ou privada, relações hierárquicas entre servidores públicos, familiares, pai e filho, a religioso, o padre usa o coroinha lá que é menor para cometer um crime. Entendeu? Então tem que ser isso. Você usa ele está sujeito à sua autoridade, só dele estar sujeito à sua autoridade já entra. Não precisa... Ou alguém que não é punível. Por isso tem um ou aí. Então o pai que usa um filho, mesmo que ele seja maior de idade, mas está sob a autoridade dele, entra. Olha só. Só para você saber a diferença, claro. Instigar é fomentar algo que as pessoas às vezes já vinham pensando, você vai instigando, e determinar é ordenar. O inciso fala dos dois. 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Hoje existe muito pouco isso, mas eram os mercenários, aí, os antigos assassinos de aluguel. Finalizamos aqui as agravantes. Acabou, gente. Acabou. Não tem mais agravante. Acabou. Finito. Zerou. Então é isso. O professor jogou lá um trabalho para vocês, jogou lá um crime. Primeira coisa que vocês vão olhar, alguma das coisas que contém aqui qualifica o crime, torna o crime como qualificado, vocês vão olhar no artigo do crime. É um 155, é um 157, ó. Se não qualifica, ótimo. Então vamos pegar a pena base. Vamos primeiro aqui, no 61. Primeiro nós vamos pegar a segunda fase. Vamos no 61 e vamos marcando o que tem de negativo e o que tem de positivo. Para saber que a gente não pode usar lá na primeira fase. E depois a gente faz a primeira fase com o que sobrar. Porque a primeira fase é residual. Ela é com o que sobrar. Mas vamos continuar. Acabou aqui, mas não acabou a brincadeira. Então, a ausência de princípios morais no mercenário. Tá? Essa última. Agora, gente, nós vamos para os atenuantes. Circunstâncias atenuantes sempre atenuam a pena. Primeira discussão doutrinária gigantesca. Gigantesca. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. É o que vai dizer o artigo 6.5, se eu não me engano. Podemos reduzir a pena da pena abstrata? Então, crime que tem de 6 a 30 anos são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Se ele tem várias circunstâncias atenuantes, nós podemos reduzir de 6? Sim ou não? Como é que é? Vamos lá, nós temos um crime com a pena base, abstrata lá, né? Homicídio, 6 a 20 anos. Beleza. A gente chegou, vamos supor que todos os fatores do artigo 59 eram favoráveis ao cara. Então ele vai partir da pena base mínima, não é? 6 a 20 vai sair de 6, porque tudo era favorável para ele. Ok. Chegando aqui, ele ainda tem atenuantes favoráveis para ele. A gente pode reduzir a pena de 6? É de 6 a 20. O crime é de 6 a... A gente pode descer menos do que a lei já fala? 6 é o mínimo, ainda. Pode não? Não é. A grande maioria da doutrina hoje entende que pode. Por quê? Porque, primeiro, o artigo fala que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E ele fala que a gente não pode ficar distrito ao legislativo, que é algo não técnico, aqui no judiciário. E outra, pelo princípio da individualização da pena, se aquele cara tem todos os fatores favoráveis no 59 e ele ainda tem vários atenuantes, é justo que a pena dele reduza abaixo do mínimo legal. Embora toda a doutrina fale isso, o STJ e o STF entendem que não. É o que a gente vai partir aqui. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Tá? Decisão STJ e STF. Não pode. Ok? Vocês vão ver a maioria da doutrina fala que sim. Pode reduzir a pena mínima. Isso. Então, a gente chegou, no nosso crime, não é que a gente está trabalhando hoje, é 12 a 30. A gente chegou a 16. Suponhamos que o José, tenha 10 circunstâncias atenuantes. A gente só vai chegar a 12. A gente não vai baixar de 12 nunca. Porque 12 é a mínima. Embora, novamente, a maioria da doutrina entenda que
Deveria poder, mas não pode. Atenuantes e agravantes. Circunstâncias atenuantes. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Vocês vão ver que ele é basicamente o oposto. Ser o agente menor de 21 anos, olha a pegadinha aí, hein? Na data do fato, ou maior de 70, na data da sentença. Não é do fato. Lembra a teoria da atividade? Ação ou omissão. A outra é na data da sentença. Tá? Isso aí, gente, é considerado como uma personalidade de informação. O que se entende, os doutrinadores entendem hoje? Hoje não. Hoje isso é muito questionado. Inclusive, existem projetos de lei para tirar isso aqui. Tá? Porque se falam, se veio a maioridade penal do Código Civil, que é 18, não precisaria a gente estar com essa de 21. Mas ainda é entendido o seguinte, que a pessoa, até 21 anos, ele ainda está ali na adolescência. O homem não, né, gente? O homem a gente sabe que ele fica na adolescência até os 39, 38, 37. Mas, enfim, vamos pegar o ser humano como total, homem e mulher. É entendido que até os 21 anos, ele está ali naquela fase de adolescência e tal, ele não sabe direito o que faz, personalidade de informação, então por isso tem esse agravante por ter menos de 21. Muito criticado e tem projeto de lei para tirar. Apesar de ter projeto de lei para tirar, gente, é considerado super trunfo. Quem jogou esse joguinho já sabe como é que funciona. Nós vamos estudar lá na frente, não desesperem, relaxa e respira. Nós vamos estudar que nós temos agravantes e atenuantes, é o que a gente está estudando agora, ok. Nós temos agravantes e atenuantes simples, que quando você tem um agravante e uma atenuante simples, elas zeram. E nós temos agravantes e atenuantes preponderantes. Então você precisa de duas simples para zerar uma preponderante. É isso, simples. Só que o STJ entende, olha que interessante, mesmo muita gente discordando desse 21 anos, mesmo tendo projeto de lei para mudar, o STJ ainda entende que ela prepondera sobre todas as outras. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre qualquer circunstância, inclusive a reincidência, que é uma que prepondera para o outro lado, consonante a pacífica jurisprudência dessa corte. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos lá, vamos supor que a Rita foi e matou o Peterson. E aí, no final, nós temos aquele mesmo caso nosso lá, a pena base de 12, né? A gente chegou à pena base dela 16, perdão. Era de 12 a 30, a gente chegou a 16 para a Rita. A Rita é reincidente, então ela tem que agravar a pena, mas ela tem menos de 21. Ela tinha menos de 21 na data do fato. Então tem que reduzir a pena. Eles se equivalem? Não. Eu preciso reduzir mais do que eu aumentei. Então, no mínimo, a pena dela depois da segunda fase tem que ser 11 anos e 11 meses. Tá? É isso que está querendo dizer. Então, se você tem circunstâncias que aumentam, sempre que elas baterem de frente com a de 21 anos, você vai ter que diminuir mais do que você aumentou. Sempre. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. 2, desconhecimento da lei. A gente estudou, tá, gente? O erro de proibição, extingue a culpabilidade, fato típico, ilícito, culpável. Na culpabilidade, quando o cara chega e fala, o cara acabou, é um índio, se não fosse considerado inimputável. O cara que chegou de outro país, do Uruguai, fumando maconha e achou que podia. Dependendo da situação, a gente pode excluir a culpabilidade e não cometer o crime. Mas, no Brasil, ninguém pode alegar que não conhece a lei. Então, mesmo que seja algo complicado, o juiz pode não extinguir a culpabilidade, a pessoa cometeu o crime, mas ele tem esse atenuante de pena. Exemplo do senhorzinho que estava construindo a casa dele e ele começou a buscar areia no lugar para construir a casa dele. E depois esse lugar era uma reserva ambiental, ele cometeu crime ambiental. O juiz fala, sinto muito, é crime, ninguém pode alegar desconhecimento de lei, mas você vai tomar o atenuante porque realmente não tinha como ser... Não é que não tinha como, né? Mas é realmente algo difícil de se saber. Mas tem um atenuante de pena, mas cometeu o crime. Vai responder do mesmo jeito, só vai ter a pena atenuada. Ter o agente. Cometido o crime por motivo... Professor Fernando, só te interromper aqui. Claro. Eu posso falar, por exemplo, que uma criança mesmo, né? No caso aí, 11 anos, que é ainda criança, cometeu um crime? Então, pode, né? Assim, mas o correto é que a pessoa cometeu um fato análogo ao crime. Então, até 18 anos, né? Não só criança não, no Brasil até 18 anos. Qualquer um que até 18 anos... qualquer um que até 18 anos mate uma outra pessoa, ele não cometeu homicídio, ele cometeu fato análogo ao crime de homicídio. Tá? É ato infracional. Chama ato infracional. Ato infracional. Tá. Ok. Então, gente, vamos lá. Cometido o crime por relevante valor social ou moral. Isso é um atenuante. O que é relevante valor moral? É aquela mulher que mata o cara que matou o esposo dela. Perdão, relevante valor moral, que é algo dela. E o relevante valor social é em vida comunitária. É quem aprisiona um bandido na zona rural, por exemplo, por alguns dias, até que a polícia seja avisada.
Então o cara rouba todo mundo lá, furta todo mundo, vem o senhorzinho, pega ele e deixa ele trancado lá. Gente, cárcere privado, crime, vai responder pelo crime, mas ele vai ter esse atenuante porque o crime dele foi cometido com relevante valor social. Tá? E aí, gente, se a gente usar esse atenuante aqui, de relevante valor social, a gente pode baixar a culpabilidade dele? Não. Nós estamos usando aqui na segunda fase, nós não podemos usar lá na primeira. Lembra que eu falei com vocês? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, cometeu o crime com relevante valor social, a gente usou aqui, não podemos usar lá. Aí, gente, lembre que é ter o agente, e a gente continua a frase, ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é pedir perdão faz bem. É isso que o código quer dizer. Gente, se arrepender faz bem demais para as pessoas. E é por isso que todo mundo no Brasil, as mulheres todas, principalmente, tem que saber que, assim como no Código Penal, a gente tem que ter 3 chances para se arrepender do mesmo fato que a gente cometeu. É isso que tem no Código Penal. Então, vocês têm que saber disso. As mulheres têm que saber que nós homens temos essa possibilidade de nos arrependermos até 3 vezes pelo fato que a gente cometeu. Por quê? Porque a gente estudou no semestre passado. O que a gente estudou no semestre passado, gente? A gente estudou. Quem vai lembrar sobre arrependimento? O eficiente, o posterior. Vocês lembram? Nós estudamos os dois. Nós estudamos o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior. Então, quais são as chances da pessoa, gente? Vamos lá. A pessoa cometeu um crime, arrependimento eficaz. Vamos lá. Eu quero matar a Rita. Eu dou 2, 3 tiros nela, eu me arrependo, eu falo, caramba, cara, eu não posso fazer isso. Vou, salvo a vida da Rita. Se for eficaz, eu só respondo pelo que eu cometi até aquele momento. Então, vou responder só por lesão corporal. Gente, eu tive intenção de matar, vontade de matar. É tentativa de homicídio clara. Mas, pelo arrependimento eficaz, por causa do artigo 15, eu respondo só por coação moral. Se eu quero matar a Rita, nós estamos num barco, eu sei que ela não sabe nadar, eu jogo ela no barco. A Rita começa a afogar, eu falo, caramba, eu não posso fazer isso. Pula e salva a vida dela. Eu respondo por que crime, gente? Nenhum, porque eu não causei dano. Então, não respondo por crime nenhum. O certo, tentativa de homicídio. Mas, política social, a gente lembra disso tudo, arrependimento eficaz no 15. Ok. Após ter cometido o crime, então eu não me arrependi, cometi o crime mesmo, lá, cometi o crime, não tô nem aí. Eu tenho o arrependimento posterior do artigo 16, que é até o recebimento da denúncia. Então tá naquela fase de investigação, de inquérito policial, tal, tá investigando. Até o promotor me denunciar e o juiz receber essa denúncia, eu posso me arrepender, reparar o dano, aí eu tenho que reparar o dano, né, ou diminuir as consequências e tal, e eu posso me arrepender. E aí, vocês vão ver o que acontece nesse segundo fato. E o terceiro é esse atenuante aqui, que é o quê? Procurado por sua espontânea vontade. Aí, essa espontânea é muito discutido, né? Muita gente fala assim, ele não pode fazer só para diminuir a pena. Mas pode, gente. No geral, pode. O cara, por espontânea, só não pode ser assim, o juiz falar para ele fazer. Mas se ele fez, sem ninguém falar para ele fazer, né? Ninguém, eu falo assim, ninguém, não tem uma ordem do juiz e tal, do promotor para ele fazer. Então, ele, por sua espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime. O que é logo após o crime, gente? Até a sentença final. Olha o que diz aí. Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então, qualquer um, passou do arrependimento eficaz, passou do arrependimento posterior, já tem a denúncia. Você, por exemplo, reparou o dano que você causou no crime de dano. Ou você, mais que isso, você se compromete em cartório, olha que interessante, a dar um salário mínimo por mês para a família do cara que você matou. Para eles não ficarem, né, sem condições. Então, nesse caso, você entra nesse agravante aqui. A gente repara o dano causado pelo furto, antes do julgamento, ou busca sustentar a família desemparada da pessoa que matou. Entra nesse aqui. Tá? C. Cometido crime sob coação que podia resistir ao incumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Esse aqui a gente faz por exclusão. E os meus alunos do semestre passado têm que saber. Eu dei essa aula no quarto período, né? E eu fiquei super feliz porque eles não sabiam. Eu falei, bem feito, eles não estudaram comigo. Os meus alunos vão saber. O que acontece, gente? Esse aqui é quando a gente não alcança as questões que evitam que o crime aconteça. Exemplo. Olha só esse atenuante de pena.
Lembra que a gente falou da coação moral irresistível? A coação moral irresistível, ou você mata aquela pessoa, eu mato sua mãe, ou você rouba o banco, ou eu mato sua mãe, irresistível, não é crime, não tem culpabilidade. Mas e a resistível? Ó, ou você mata aquela pessoa, ou eu vou pegar esses R$1.000 que estão com você aí. É resistível. Você fala, não, pega os R$1.000, eu não vou matar ninguém. É resistível. Você poderia resistir? Poderia. Mas teve uma coação? Teve. Se teve uma coação, a pessoa que te coagiu, a gente viu lá agora, tem um agravante, e você que foi coagido e cometeu o crime, que podia ter resistido, tem um atenuante de pena. Tá? Então, esse atenuante é para coação moral resistível. Porque irresistível não gera nem crime, gente. É para resistível. Fala, Peterson. Igual essa questão que você falou aí dos R$1.000. Vamos supor que, sei lá, esses R$1.000 seja a renda do cara no mês. A renda mensal dele. Ele tá indo fazer compra para a família dele. Ele não faz compra há um tempo. E ele tem essa opção de deixar ou não de matar por causa do dinheiro. Mas se a gente for levar a interpretação pro lado que se ele entregar o dinheiro, ele vai levar a família dele, vai passar fome, ele tá protegendo bem, não? Então, aí a gente tem bem, querendo ou não, a gente ainda tem dois bens jurídicos diferentes, vida e patrimônio. Eu acho que ainda continuaria sendo uma coação moral resistível. Mas, Peterson, nada, inclusive essa que você falou aí é mais ou menos a minha tese de mestrado, que você falou aí agora. Nada obsta que o advogado consiga provar que ele, entregando aqueles R$1.000 ali, no final, ele estaria perdendo a vida dele e da sua própria família. Sim, se conseguir provar isso, a coação moral seria irresistível, nem o crime ele cometeria. Não seria nem crime. Tá? Aí entra na culpabilidade. Tá? Dá para fazer isso sim. Então, beleza. Gente, então o primeiro é coação moral resistível. Ok, porque o irresistível nem estaria aqui, porque não seria crime. Segundo, incumprimento de ordem de autoridade superior. Gente, qual que é o segundo lá da culpabilidade que a gente viu? Quando alguém cumpre ordem não manifestadamente legal. Se a pessoa agiu cumprindo ordem de superior hierárquico não manifestadamente legal, ele não comete crime. Então, não entra aqui. Então, qual que é essa? Quando alguém cumpre ordem de superior hierárquico manifestadamente legal. Um superior hierárquico vira e fala assim, mata aquele cara. Tá na polícia, ele fala, não, mata aquele cara. Que isso? Ele tá algemado, mata ele. Gente, a ordem legal você está cometendo crime? Tá, mas você tem esse atenuante, porque você está obedecendo ordem superior. Tá? Agora, se ele te dá uma ordem que não parece que é crime, e no final acontece um crime, você não responde para aquele crime. Ele fala assim, não, me passa, troca aqueles dados ali e tal, porque eu estou fazendo uma compilação de dados. Quando você vê esses dados, os dados que o cara trocou, cometeu uma fraude. Ele não sabia, aquela ordem não era manifestadamente legal, só pediu para trocar uns dados de uma planilha. Então, não responde pelo crime, exclui a culpabilidade. E o último, gente, o que seria o último? O último não entra na culpabilidade. O último, a gente vai entrar na ilicitude. O último é o contrário, claro, aí, meu Deus, legítima defesa. Não é isso? O que é legítima defesa, gente? Quando alguém, provocado por ato injusto da vítima, age. Se a pessoa agiu com legítima defesa, ele não responde por crime. Professor, então por que está aqui? Obviamente, porque aqui ele ultrapassou. Porque aqui ele foi além. Então, se um cara está vindo, fala, tira uma arma para matar, eu dou um tiro na cabeça dele, legítima defesa perfeito. Agora, se um cara está vindo, e aí, por algum motivo, exemplo, que está acontecendo agora, Ana Hickman, vocês sabem o caso, eu acho, mais ou menos, o cara está respondendo, né, a tese de defesa, que é legítima defesa, e o promotor não aceita, falando que ele se excedeu, que com 3 tiros, alguma coisa assim, ele já tinha contido o cara e ele descarregou a arma. Então, o promotor está considerando que ele se excedeu. A legítima defesa é até certo ponto e depois tem um excesso da legítima defesa. E aí ele teria cometido o crime. Mesmo se ele responder por esse crime, gente, ele vai com certeza tomar esse atenuante aqui. Tá? Influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A vítima entrou lá, e a crédito é de terceiros. A vítima entrou lá, falou que ia matar a Ana Hickman, que é cunhada, sei lá o que dele, e ele foi e descarregou a arma no cara. Eu não sei bem se o caso é esse, mas só para vocês terem uma noção. E se o juiz entender, não, os 3 primeiros tiros o cara já tinha caído, ele deu tiro de cima para baixo, a perícia confirmou e tal, ele executou depois. Ok, ele se excedeu, ele responde pelo crime, não é legítima defesa mais, mas tem essa atenuante. Então guardem que essa atenuante C é só quando não acontecem os casos que não deixam de ser crime. Porque se deixou de ser crime, gente, a gente não chega nessa fase aqui, né? O cara não tomou nem sentença. Então se a coação moral é irresistível, não é crime. Se é resistível, tem esse atenuante. Ordem manifestadamente ilegal, não é crime. Se não for manifestadamente legal, for ordem ilegal,
responde pelo crime e tem essa atenuante. Legítima defesa, não é crime, mas se ele se exceder, responde pelo crime e tem essa atenuante aqui. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Esse aqui é complexo, não mais, mas ele era, porque antigamente se dizia que a pessoa tinha que confessar algo que não se sabia a autoria. Por exemplo, o Peterson está sendo... Você está com uma levantada, Peterson? Você quer falar ou só esqueceu de abaixar? Esqueci, velho, foi mal. O Peterson, ele está sendo condenado, ele está sendo acusado de um crime que eu cometi. Aí eu vou lá e falo, gente, não é o Peterson, sou eu. Aí antigamente tinha que ser assim para ter essa atenuante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu fui preso em flagrante, com 50 quilos de cocaína, dinheiro, balança de precisão, tráfico de drogas, claro, eu chego perante uma autoridade e falo assim, fui eu. Eu tomo essa atenuante aqui. Por mais que muitos doutrinadores discordem, falam que é um absurdo, tipo assim, a polícia já sabe quem é, o promotor já sabe quem é, sabe? Não tem dúvidas nenhuma, só o fato do cara chegar perante uma autoridade e falar, sou eu, só para diminuir a pena, e alguns doutrinadores falam, não, então pelo menos que não seja para diminuir a pena, que tenha algum outro motivo. Mas como é que você vai constatar um outro motivo? Entende? Então, alguns doutrinadores entendem assim, mas a lei hoje é o seguinte, o cara confessou perante a autoridade, aqui pode ser autoridade policial, o juiz ou o promotor, confessou espontaneamente, não foi quando foi perguntado, foi você? Não, ele chegou depois, falou, eu queria me confessar, fui eu. Se ele fizer isso, ele tem esse atenuante aqui. Gente, cometido o crime sobre, o último, influência de multidão em tumulto, se não provocou. Como assim, professor? Pense no estádio de futebol. Pô, professor, mas isso é um atenuante? Tinha que ser um agravante? Tem algumas discussões sobre isso. Mas aquele sentimento de manada, né, de estádio de futebol, muitas vezes faz as pessoas cometerem crimes, e aí eles têm esse atenuante, desde que ele não provocou o tumulto e não se aproveitou dele. Então tá tendo um tumulto lá, um corre-corre danado. E você naquele corre-corre vai lá, atropela alguém, tudo. Não era um estágio de necessidade, era só um tumulto. Você acabou batendo em alguém para sair de sua frente, tá? Aquela pessoa caiu, lesão corporal, você tem esse agravante aqui. Ok. Desde que você não provocou o tumulto, não comandou a massa, não, vamos para lá agora, vamos fazer isso. Você está comandando aqui lá, você está no meio do tumulto, mas você não está comandando. E o terceiro, você não se aproveitou do tumulto, porque é o seguinte, tá tendo um tumulto, um corre-corre no estádio, aí você vai lá e furta alguém. Não, peraí, aí você está se aproveitando do tumulto. É diferente do meio da correria do corre-corre do estádio, tem alguém na sua frente, você está querendo passar naquele corre-corre e dar um soco na pessoa. Tá? Por isso que eu pusei para vocês, torcida organizada, além de não provocar o tumulto, não pode se aproveitar da situação de desordem ou conduzir a massa. Bom, gente, e agora eu quero que vocês leiam o artigo 66 com todo o carinho do mundo. Pena que ninguém está com a câmera ligada, que eu queria ver o rostinho de vocês. Leiam o artigo 66 aí. Me fala o que vocês entendem. E aí? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, necessário. O que mudou aqui, Fernanda? Ela pode ser anterior e posterior ao crime? Resumindo, gente, o artigo, a gente considera isso aqui, gravem isso, eu vou pôr para vocês, atenuante nominada, o que quer dizer que o juiz pode, comprovado, tá, gente? Comprovado no processo, na da cabeça dele, qualquer fator anterior ou posterior ao crime, mesmo que não esteja nas atenuantes, ele pode usar para atenuar a pena do réu. Como assim? Explica. Exemplo, o cara estuprou uma mulher. Ficou comprovado no processo que quando ele tinha 6 anos ele foi abusado. O juiz usa isso para atenuar a pena dele. Sério? Tá bom. Isso antes do processo. Exemplo, o cara roubou várias casas. É previsto na lei mesmo, Fernando? Não, é por isso que ela é inominada. Se tiver comprovado na lei, por isso que o 66 é totalmente aberto. Olha só, é uma atenuante nominada. O juiz comprovou isso aí, ele pode fazer. Suponhamos, e pode ser posterior, por exemplo. O cara roubava várias casas, tá respondendo. Aí ele vai e ele entra para uma instituição religiosa ou de caridade, e é comprovado que ele está numa instituição de caridade, está fazendo coisas bem sociais e tal. O juiz vai lá e dá um atenuante de pena dele por causa disso. Fácil.
Entendeu? Por isso que vocês têm que saber, que eu falei com vocês na aula passada, que o agravante, ele é taxativo, só podem ser aqueles lá. Você não pode usar mais nada para agravar a pena. Agora, atenuante, além de estar aqui no 65, que a gente acabou de ler todo, além de ter várias leis que trazem atenuantes, mas a gente, né, não vai usar isso aqui, ainda existe essa atenuante nominada do 66, que é isso. A pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstâncias relevantes, e aí o juiz tem que comprovar. Tem que estar comprovado no processo e o juiz comprovar que aquilo influenciou no crime, anterior ou posterior ao crime, embora não previsto expressamente. Ou seja, tudo tem jeito, né? Mas aí se ele comprovar, né? Por isso que tá falando. Tem que comprovar. O juiz tem que comprovar, primeiro, que aquilo aconteceu. Então, na verdade, o advogado da pessoa tem que provar que aquilo aconteceu, ou que está acontecendo, né, se for posterior, e comprovar que aquilo influenciou no crime. E o juiz tem que entender que aquilo é relevante, realmente foi, e aí pode atenuar. Tá? Fala, Maria. Maria Eduarda. Não, Maria é pesado. Desculpa. Isso tem doutrinador que acredita que isso pode ser, sei lá, uma lacuna na lei, porque é muito aberto, é muito amplo para você querer. Na verdade, eu vou falar com vocês, isso é até a única coisa que os doutrinadores concordam com isso, porque vocês vão ver, quando a gente vai estudando mais direito penal, nós vamos ver que quando o réu cometeu o crime mesmo, quando o réu é culpado e tal, ele toma pancada, ele toma as agravantes, ele vai tomando tudo, entendeu? Mas muitos fatos acontecem, como é que eu vou explicar para vocês? Não de não criminosos, como eu falei com vocês, todos nós somos criminosos em potencial. Então você vai ver que muitas coisas, a lei, o cara cometeu um crime, mas tipo, você fala, caramba, vou encarcerar um cara que é idoso, que matou alguém, que estuprou a filha dele, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, nesses crimes assim, que se costuma usar esses atenuantes. Você usa lá no relevante valor moral e tal, porque estuprou a filha dele e tal, mas dependendo como for, o juiz ainda consegue diminuir a pena mais aqui para ele não começar preso, para ele começar na liberdade, para começar no semiaberto ou algo assim. Então acaba que ele é um pouco elogiado. O que é criticado é a liberdade demais que o juiz tem. Mas o que acontece, gente? Isso aqui tem que ser fundamentado. Se o cara não fundamenta, se o juiz não fundamenta, olha, estou dando esta atenuante, ele está criando esta atenuante por isso, bem fundamentado, o Ministério Público recorre e cai lá em cima. Por isso que existe recurso. Tá? É a mesma coisa do juiz que aplica uma pena base muito alta, que eu falei com vocês. O juiz está subindo 3 anos para tudo na pena base do cara. O advogado dele recorre. Aí vai chegar lá no tribunal, o tribunal vai falar assim, juiz, pena base foi muito alta, refaça a sentença. O juiz tem que começar de novo. Usar outro critério. Ou o contrário, usou uma pena base muito baixa, o Ministério Público recorre. Aí o tribunal fala ao juiz, que é isso? O cara tem 7 agravantes, 7 circunstâncias do artigo 59 negativas contra ele, das 8. A pena dele tinha mínima 12 anos, você começou em 13,5, você começa lá perto do máximo. Pode refazer. Tá? Então, assim, tem que ser muito bem fundamentado, nós temos recurso, por isso que nós temos, né? Por isso que é a democracia, né, gente? Por isso que temos aí o recurso do primeira, segunda, terceira instância, justamente para evitar isso. Se um juiz vai e coloca um atenuante sem sentido nenhum para beneficiar alguém dele, recorre, e aí o tribunal vai falar, opa, peraí, não fundamentou, não tá provado, o que não está provado nos autos não existe no mundo. Né? Por exemplo, o juiz sabe que o cara, o juiz sabe que o cara que ele está julgando, o juiz mora no mesmo bairro que ele. Ele sabe que ele é conhecido no bairro por ser o ladrãozinho do bairro. Se o promotor não provar isso, o juiz não pode usar isso contra ele. Porque por mais que o juiz saiba, não está provado no processo. Tanto para o bem quanto para o mal. Então tem que estar provado no processo e o juiz tem que fundamentar na decisão dele por que ele está usando. Tá? É a atenuante inominada. Artigo 66. Pode falar, Maria Cristina. Agora não vou falar só Maria, não. Senão... Maria Cristina. Tá. Então, neste caso aí, nesse último exemplo que você deu, por exemplo, aí, do juiz saber que a pessoa, ela cometeu aquele crime, mas não está provado. E aí vem o recurso e tal. E se o juiz continuar se ele continuar com a mesma ideia, ele tem esse direito ou simplesmente não? Ele tem... Não. Vocês vão estudar que existe os direitos do juiz, do Ministério Público, eles são muito grandes, e são mesmo, e até algumas pessoas querem ampliar. A gente tem uma reforma administrativa aí que quer reduzir, né? Não dos juízes, que com juízes e promotores não mexe, né? Mas tem muita gente que fala que tinha que ampliar isso, algumas vezes para policiais, essas coisas. Por quê? O juiz tem um negócio de inamobilidade. Você não pode, nem por promoção, o juiz é obrigado a mudar da cidade que ele está. Agora, suponhamos, tem um policial que está dando trabalho, está prendendo gente que o prefeito não gosta, o prefeito dá uma ligação, tira um policial da cidade. Então, assim, o que acontece? Então, o juiz e promotor, eles gozam, e defensor público também, desses direitos, desses vários direitos. E um deles é esse, tá? A sentença do juiz não pode ser mudada por ninguém.
O tribunal pode falar assim, juiz, sua sentença tá, mude. O juiz fala assim, não vou mudar, não quero revisar minha sentença. O tribunal vai falar assim, então, delimito que seja outro juiz a cuidar desse caso. Aí zera tudo e começa de novo. Assim como o promotor. Promotor, ofereça a denúncia contra essa pessoa, tá na cara que ele cometeu o crime, o promotor fala, eu não acho que ele cometeu, não vou oferecer a denúncia. Aí vem o Ministério Público e fala assim, então vamos nomear outro promotor para este caso, porque ele não é obrigado a oferecer a denúncia. Tá? Eles têm essas garantias, juiz e promotor têm essas garantias. Tá? Mas aí vocês vão aprender isso lá em Direito Constitucional. Bom? Vamos lá. Ok, aqui, gente, acabou a parte fácil. Vamos aqui complicar pela primeira vez. Nessa matéria, nós vamos complicar a primeira vez. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Você falou que era fácil, que era difícil, só que negócio lá das matemáticas, agora já ficou difícil de novo. Porque aqui vai ter matemática, por isso vai ficar difícil. Alguém tem alguma dúvida, gente? Ou vocês estão absolutamente não sabendo nada, que não conseguem nem formular uma pergunta? Professor, eu vou ter que rever a sua videoaula todinha de novo, porque você fala rápido, né? E a matéria já é muito complexa, é muita coisa para ler. Ainda mais eu ainda que, assim, né? Já parece que tenho déficit de atenção. Tá assim, tá meio complicado, sabe? Mas a gente, assim, pega com Deus, vai, que vai dar certo. Um dia Você viu o comecinho da aula? Você fez o exercício junto com a gente, do comecinho da aula? Fiz tudo, professor. Tô desde o começo da aula, mas a gente pega com Deus, vai dar tudo certinho. Vai dar, não tem dúvida, gente. Vai dar, né? Tomara, porque tá difícil. Eu não sei pra mim, mas essa aula sua tá complexa demais. Não, a matéria de dosimetria da pena é realmente uma das matérias mais difíceis de dar, porque, como eu disse para vocês, eu tenho que ensinar para vocês 3 passos, sendo que vocês precisam usar o segundo antes do primeiro. É algo muito difícil. Caramba, Fernando, mas você fala rápido demais. Tá, vou diminuir para vocês. Vou liberar a opção do vídeo lá para pôr 0,5. Eu vou falar com o robôzinho. Mas vamos lá. Gente, agora é o seguinte. Ok, professor, nós chegamos no nosso caso lá, a pena do senhor José em 16 anos. Não é isso que a gente chegou? No começo da aula, chega uma pena, José, 16 anos. Ok. E aí, ele tem alguns agravantes e alguns atenuantes. O que nós vamos fazer? Beleza. Primeira coisa que nós vamos saber é o seguinte, e aí, isso aqui é regra, tá? A lei não fala quanto que tem que atenuar e quanto que tem que agravar. A doutrina entende majoritariamente que aqui é 1/6. Mesmo critério de 1/6. Então, para cada agravante, você vai aumentar 1/6, para cada atenuante, você vai aumentar 1/6. Chegamos a pena de 16 anos. Ok. Ele tem um agravante, então, mais 16, mais 1/6. Ele tem 2, 16, entendeu? Vocês vão fazer isso. Claro, vocês vão fazer antes, né, gente? Vocês vão pegar 1/6 de 16, e aí jogar para as que têm de agravante e diminuir a que eles têm de atenuante. Até aqui, tudo bem? É 1/6, é o mesmo cálculo. Tranquilo. Agora que complica um pouco. Vamos lá. Com carinho. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes. Então, que nós temos... Vamos lá, com calma. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se tais como as que resultam dos motivos determinados do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O que ele quis dizer aí? Ele quis dizer o seguinte: se você tem uma agravante e uma atenuante não preponderante, elas se anulam. Nosso caso lá, 16 anos, ok. Nós temos um agravante preponderante. Não, perdão, nós temos um agravante e um atenuante para o senhor José. A pena dele vai ser quanto, gente? Um agravante e um atenuante não preponderante para o José. A pena dele vai ser quanto? A pena da segunda fase. A primeira foi 16 anos. E a pena da segunda? Continua 16, né? Exatamente. Então, a pena da primeira fase foi 16 anos. Ele tem um agravante e um atenuante não preponderante. A pena dele você corta uma com a outra. Ok. Mas existem as preponderantes. Quais são, professor? Aí que está a questão. As que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e a reincidência. A reincidência é uma preponderante objetiva, é a única. Então, vamos olhar cada um aí. Motivos determinantes. São aqueles que impulsionaram o agente ao cometimento do delito. Motivo fútil, motivo torpe, relevante valor social ou moral. Então, tudo que foi o motivo determinante do crime é preponderante. Tanto para o bem quanto para o mal. Motivo fútil é preponderante. Motivo torpe é preponderante. Relevante valor social ou moral
é preponderante. Até aqui, estamos tranquilo? Ok. Ô, Fernando, Sim. explica essa final de novo aqui, eu não entendi, não. Explica ela de novo. Então, vamos lá. O artigo 67 fala que existem atenuantes e agravantes, que é o que a gente acabou de estudar, né? Todos os atenuantes e agravantes, a gente viu todas. E o artigo 67 fala que algumas delas são preponderantes, valem mais que as outras. Quais são elas? As que são os motivos determinantes do crime, as que são de personalidade do agente e a reincidência, que é o objetivo, reincidência. O que são motivos determinantes? É o que levou o cara a cometer o crime. Então, qualquer atenuante ou agravante que fale do motivo que levou a pessoa a cometer o crime é um preponderante. Então, agravante de motivo fútil é um preponderante. Torpe é. Para o lado bom também. A atenuante de relevante valor social é um preponderante. A atenuante de relevante valor moral é um preponderante. Vou explicar como é que vocês usam preponderantes ainda. Calma, só estou para que vocês entendam o que é o preponderante. Segunda parte, a personalidade do agente. Gente, isso refere-se a dados pessoais, que são inseparáveis da pessoa. É o caso que a gente viu. Menor de 21 anos, por isso que é preponderante. Ou sentença na data de sentença. Ou 70 na data de sentença. Então, tudo que você não separa da pessoa, que é da personalidade, que é dele, é preponderante. Tá? Então, nós já vimos quais são as duas coisas principais da preponderância. São as atenuantes e agravantes, que são os motivos que levaram a pessoa a cometer o crime, e as preponderantes e as agravantes, que são a personalidade do agente. E a última, gente, a reincidência. Então, eu pus até um textinho para vocês, demonstra que a condenação anterior não conseguiu exercer seu efeito preventivo no agente, pois ainda assim veio a praticar novo crime após o trânsito em julgado da decisão condenatória anterior, demonstrando com isso sua maior reprovação. Isso é só um textinho para a reincidência. A reincidência a gente já estudou, ela é critério objetivo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Quando vocês estiverem diante de um fato, de um crime, vocês vão marcar. Olha só, estou dando a dica como é que vocês vão fazer. Vocês vão no 61, vão pegar o textinho que eu dei, e vão no 61 e vão marcando um por um, se tem, se não tem. Quando vocês marcarem que tem, vocês vão dar uma olhada. Opa, essa agravante que eu marquei, é um motivo determinante do crime? É sobre a personalidade do agente? Se for, vocês vão pôr um 2zinho, 2x. Por quê? Porque ela é preponderante sobre as outras. Ok. Por que vocês vão fazer isso? Olha como é que a gente costuma fazer. E aí, gente, novamente, o juiz pode fazer da cabeça dele? Pode, porque a lei não fala. A lei fala que ela tem que preponderar. O quanto ela tem que preponderar, a lei não fala. Exemplo, nós temos a pena final do José de 16 anos. Temos uma agravante preponderante e uma atenuante simples. Quanto que vai ser a pena do José, gente? Não, então. Isso, ótimo, você entendeu. Não tem como a gente fazer matemática, mas tem que ser maior de 16. Ela não pode ser 16 ou menos, porque senão você não preponderou. Nem que seja 16 em um dia. Mas se você tem uma agravante preponderante e uma atenuante não preponderante, você tem que agravar. Entende? E aí o critério vai do juiz. Eu vou ensinar o critério e quero que vocês usem esse critério porque ele é fácil. E aí a gente vai fazer mais fácil, a gente não vai precisar ficar calculando. Que é o critério de 2 para 1. Toda agravante vai ter o critério 2 e toda atenuante... toda preponderante vai ter o critério 2 e toda simples vai ter o critério 1. Simples assim. O que seria isso? A gente não descobriu que é um sexto? Ok. Um sexto da pena dele, vamos supor que a gente está subindo 2 anos para agravante e 2 anos para atenuante. Quando for preponderante, nós vamos subir 4. Ou para subir ou para descer, 4. É só isso, nós vamos dobrar as preponderantes. Como que isso fica ao final, gente? Uma agravante simples ou atenuante simples anulam. Você não mexe na fase, você não altera a pena na segunda fase. Descobriu 16 anos na pena base. Na segunda você tem um atenuante simples ou agravante simples, você não mexe. Agravante preponderante, atenuante simples, a agravante anula a atenuante e você tem que subir a pena na segunda fase. Ok? Agravante simples e atenuante preponderante é só o contrário, tá, gente? Atenuante anula agravante. A pena deve ser reduzida. Se possível. Por que tem esse possível aqui? Porque se já estiver na mínima, você não pode reduzir mais, conforme o STJ. Né? Por isso tem esse possível. Agravante preponderante, atenuante preponderante, elas se anulam. Você não mexe na pena. Então, você tem uma agravante uma atenuante de relevante valor social, mas o cara é reincidente, você não mexe na pena dele.
Elas se anulam. Duas preponderantes. Uma para um lado e uma para o outro. Duas agravantes simples. E aí, por isso que eu quero fazer dobrado com vocês, para vocês conseguirem entrar nesse quadro aqui do NUT. É um quadro do NUT também que eu achei interessante. Duas agravantes simples e uma atenuante preponderante, você não mexe na pena. A gente não fez dobrado? Então, duas simples são igual a uma preponderante. Então, duas agravantes simples e uma atenuante preponderante, você não mexe na pena. Do outro lado, do mesmo jeito. Uma agravante preponderante e duas atenuantes simples, você não mexe na pena. Resumindo, gente, pegamos a pena base, como a gente fez no exercício hoje. Dessa pena base nossa, nós vamos pegar 1/6 dela. Tá? Nós vamos tirar. A primeira coisa que nós vamos fazer, pegou a pena base, divide por 100 e multiplica por 1. Aí você vai descobrir quanto que você vai aumentar ou quanto você vai diminuir nas suas atenuantes e agravantes. Ok? Ao final, você vai ver quais das suas atenuantes e agravantes que você jogou naquele caso são preponderantes. As que são preponderantes, você dobra. É só isso. Nós vamos fazer na próxima aula, desde o começo, e vocês vão ver como é que é simples. Gente, e sabe por que é simples? Porque a maioria dos crimes quase não tem atenuante ou agravante. A maioria do crime, a pena base, praticamente vai ser a sua pena final. Com talvez um agravante ou um atenuante. Mas a maioria dos crimes... Claro que aqui, quando a gente for fazer exercício, gente, a gente vai colocar com vários para vocês saberem mexer aí no código e tudo. Mas, no geral, a pena base ali, quase sempre ela vai até o final. Geralmente, qual que tem atenuante? Qual crime? Não. Os atenuantes são os que a gente falou hoje. Podem ser aplicados a qualquer crime. Ah, tá. A gente leu hoje os agravantes e atenuantes. A qualquer crime você pode aplicar eles. Tá? Só que normalmente é muito difícil aplicar. É muito difícil ter um atenuante de relevante valor social. É raro. Tá? Tanto agravante quanto atenuante é raro de ter. Mas vamos lá. Bom, então a gente fez isso. Dosimetria da pena. Primeira fase, artigo 59. Primeiro descobrimos onde está o crime do cara, né? Artigo 59. Descobrimos a pena base. Dividimos aquela pena base, né, por 1/6. 1/6 da pena, divide por 6, multiplica por 1. E descobrimos quanto que a gente vai agravar ou atenuar na pena. A gente pega o número de agravantes, sobe com eles, depois o número de atenuantes e desce. Lembrando que as preponderantes têm que dobrar. Ok. Beleza. Após isso, acabou a segunda fase. Acabamos de descobrir a pena intermediária. Vamos para a última fase. A pena final do réu. Causas de aumento e diminuição de pena. São as mais fáceis. Por quê? Porque elas são as únicas que têm a matemática escrita. Causa de aumento e diminuição pode ser encontrada na parte geral e especial do código, bem como em lei específica. Em qualquer lugar pode ter um caso de aumento ou diminuição de pena. Gente, a gente pode aqui aumentar ou diminuir a pena abstrata? A gente já viu lá, né? Pena do homicídio, 6 a 20 anos. Vocês falaram que quando chegar na base, no mínimo, nem as atenuantes podem diminuir de 6 anos. Aqui, nas causas de aumento ou diminuição de pena, a gente pode diminuir do abstrato? Ou aumentar? Pode ou não pode? Pode. Sim. Aqui a gente pode. Tá? Acertei. Por isso que é causa de aumento ou diminuição de pena. Quer ver o exemplo mais clássico e que é o mais usado no caso de diminuição de pena, gente? Tentativa. Olha isso. E se o crime? Tentativa. Artigo 14 do Código Penal. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Estudamos isso. Logo depois, gente, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente do crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Só isso que é a causa de diminuição de pena. É simples de fazer. Então, vamos supor no nosso caso. Vamos supor que o sinuqueiro lá não morreu pro José. Tá vivo, foi tentativa. Nós não iríamos fazer nada de diferente. A gente faria a mesma coisa que a gente fez. Chegaremos a 16 anos, olharíamos as agravantes e atenuantes, suponhamos que não tinha nenhuma, elas se anularam. A segunda fase, então, da pena nossa foi 16 anos pro José. Mas olha só, foi tentado, não foi consumado. Ok. O que a gente faz no tentado? A gente diminui a pena dele de 1 a 2/3. Só isso. A gente pega essa pena final que a gente chegou na segunda fase e essa pena a gente diminui de 1 a 2/3. Por isso que a gente precisa passar das duas primeiro, porque a gente não pode diminuir de um abstrato, a gente tem que diminuir de 1 a 2/3. Professor, e como é que costuma fazer isso, esse 1 a 2/3? Olha só, o juiz costuma fazer assim. O cara foi lá, deu 3 tiros, descarregou a arma, deu vários tiros no cara e um médico foi e salvou a vida do cara e tal. Poxa, o cara descarregou a arma, ele terminou completamente a execução, ele fez tudo ali. O juiz vai diminuir menos da pena dele, diminui 1/3 só. Agora, o cara vai lá, dá 2 tiros no cara, nenhum tiro acerta, um só acerta de raspão, as pessoas seguram ele e tal.
poxa, a fase de execução do crime foi muito inicial. Aí o juiz normalmente diminui mais a pena, joga lá nos 2/3. Você pega a pena do cara, que você pegou, você divide por 3 e multiplica por 2. É o contrário, né? Isso, vocês entenderam. Diminui de 1 a 2/3. Se for diminuir 1/3, você vai diminuir menos a pena dele. E se você for diminuir 2/3, você vai diminuir mais a pena dele. Exatamente. Então, assim que o juiz costuma fazer aqui na tentativa, causa de diminuição de pena. Como eu falei para vocês, ele normalmente vai estar no próprio artigo. Vamos lá, quem está aí com ele aberto? Bom que eu lembrei. O 121. A gente acabou de olhar o homicídio qualificado, não foi? 121? Vamos voltar lá. 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. O que é a próxima coisa que tem escrito aí, gente? Culpabilidade. 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Qual a próxima coisa que está escrito? Homicídio qualificado. Não, antes. Parágrafo primeiro. Caso de diminuição de pena. Caso de diminuição de pena. Aí, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo relevante social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Peraí, professor. Se o cara cometeu um homicídio com relevante valor moral, eu posso jogar no 59? Na primeira dosimetria? Não. Eu posso jogar no agravante na segunda fase? Não, porque tem um caso de diminuição de pena aqui no próprio homicídio que já fala que você vai ter que diminuir ele. Você vai jogar aqui, ó. Você vai esquecer esse relevante valor social ou moral na primeira e na segunda fase, porque você vai usar ele na terceira, e você vai usar aqui. Você vai pegar a pena final, que você chegou, e fazer o que a lei manda aí, ó. Que a lei já manda quando você vai ter que diminuir. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tá no homicídio. Tá? Vamos lá. Olha só o que diz o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Okay. Isso a gente sabe. A gente estudou semestre passado, 29. Parágrafo primeiro. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 2/3. Então, eu, a Renata, o Peterson e a Maria Eduarda fomos furtar uma casa, fomos furtar uma casa. Eu fiquei só de olheiro, eu fiquei só lá fora, avisando se a polícia ia chegar ou não. Ao final ficou comprovado, eu nem recebi a parte nem nada, eu só fui lá para ajudar mesmo, fiquei de olheiro. O juiz fala, não, peraí, a participação dessa pessoa foi menor, foi de menor importância. Conforme o artigo 29, parágrafo 1º, eu vou reduzir a pena dele de 1/6 a 1/3. Você pega aquela pena que a gente já chegou na primeira e segunda fase e reduz de 1/6 a 1/3. Dependendo de você ver qual que é o grau de importância dele ali. Mais ou menos, você reduz mais ou menos. Mas curioso que o parágrafo 2º inverte. Olha que interessante. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada, caso de aumento de pena, até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. A gente estudou isso no mês passado. Vamos lá. Eu, Rita, Maria Cristina e Jéssica queríamos furtar uma casa. A Jéssica, que coordenou tudo. Ela sabia qual casa que era, ela que era a cabeça do time ali. A Jéssica falou, gente, eu vou só pular lá e eu vou só destrancar a porta por dentro. Beleza. Ela pula e tal, demora um tempinho, destranca a porta. Ok. A gente comete lá o furto, vai embora. No dia seguinte, sai lá. Nós 4, sei lá, somos presos por latrocínio. Sem a gente saber, a Jéssica matou o dono da casa. Escondeu o corpo lá dentro. Não. Então, neste caso, o que o juiz está falando? Que eu, a Rita e tal, nós não queríamos cometer o latrocínio, nós queríamos cometer o furto. Então, nós vamos responder por furto. Olha só, se alguém dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, ser-lhe-á aplicada a pena desse. Então, no início da minha dosimetria da pena, na minha, da Rita e da Maria Cristina, já vai ser de 1 a 4 anos, furto. O da Jéssica já vai ser de 22 a 30. Mas é a mais grave. você acredita num bandido? A palavra dele? Não, gente, vocês estão, de novo, confundindo com o processo penal. Tem que provar. Tem que provar. Aí você tem mensagem de WhatsApp, aí você tem milhões de coisas que podem conseguir provar isso. Tá? Mas, gente, ó, vou deixar... Vocês querem saber a prática? Isso aqui não acontece na prática, tá? Eu já falei com vocês, trabalhei no caso da artista plástica lá de Ouro Preto, que o menino foi lá furtar carne, ele chamou o amiguinho dele, não, vão roubar, eles queriam roubar. Roubar a carne, eu segurava ela lá e você rouba a carne. O menino entrou lá fazer churrasco, um de 18 e um de 21. Ele entrou lá, pegou a carne do freezer e foi embora. Beleza. No dia seguinte, ele foi preso. E aí ele ficou sabendo que o amiguinho dele segurou a velha, amarrou ela, estuprou, matou e pôs fogo na casa.
enquanto ele furtava enquanto ele roubava, né? Porque ele sabia que a velha estava lá amarrada. A senhora, não vou falar velha, tá, gente? A senhora. Era uma artista plástica, né? Relativamente famosa de Ouro Preto. Foi um dos meus primeiros casos na polícia. Pena final, o juiz deu para os dois tudo. Deu para os dois estupro, deu para os dois homicídio, regaçou os dois. Tá nem. Tá? Mas, se você for olhar, provavelmente o advogado não conseguiu provar que esse segundo cara não sabia. Porque aqui, Jéssica, na verdade, a prova é o contrário. Ele que tem que provar que não sabia. Então, assim, difícil ele provar? Que bom, porque ele toma todas as penas mesmo. Então, assim, provavelmente ele não conseguiu provar que ele não sabia. Eu sei porque eu conversei com ele, né? Eu que prendi eles, conversei com eles, ouvi eles 3, 4, 5, 10 vezes. Então, assim, eu sei que realmente ele não sabia, ele foi lá só para roubar mesmo. E a gente viu que o outro cara era loucaço mesmo, já tinha várias coisas nesse sentido. Enfim, o que a lei fala é isso, tá, gente? Alguém quis participar de crime menos grave e tal. Mas suponhamos que ficou comprovado que eu, a Rita e a Maria Cristina queriam participar só de um furto. Mas a gente viu uma movimentação na casa antes. A gente viu luz acesa, a gente viu umas coisas estranhas. Então, tipo assim, olha só, essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Poxa, era previsível que tinha alguém ali. E se a pessoa não estava mais, era previsível que a Jéssica fez alguma coisa. Então, era previsível que a gente não estava cometendo mais um furto, no mínimo um roubo. Era previsível. Então, vai pegar, a minha pena vai ser de furto, vai ter a dosimetria, artigo 59, primeira fase. Segunda fase, agravante e atenuante. E, no final, o juiz pode subir a minha pena até a metade, que é o mais fácil, né? Você dobra, faz por 2. Se fosse previsível que aquele crime mais grave estaria acontecendo ali, que eu estaria participando de um crime mais grave. Tá? Aí nós temos aí um caso no artigo 29, de diminuição e outro de aumento. Artigo 16, acabamos de falar sobre ele na aula. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa... Aqui, ó. Aqui tem que ser sem violência ou grave ameaça. Essa é uma outra discussão lá. Na atenuante de arrependimento, pode ser até com grave ameaça. Lembra que eu falei do homicídio? Que você sustenta a família da vítima? Aqui não. Esse arrependimento aqui é só nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, nós temos aqui, tá, o arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena. E se foi depois, e se esse arrependimento, professor, foi depois da denúncia? Aí você vai usar só o atenuante, diminuir 1/6 lá na dosimetria. Se foi antes da denúncia, você já sabe. Se eu coloquei lá, pessoa restituiu a coisa antes do recebimento da denúncia, tal, você já falou, opa, peraí, tem um arrependimento posterior aqui, deixa eu guardar. Não posso usar nenhum atenuante aqui para diminuir a pena desse cara, porque eu vou usar lá no final, nessa redução de 1 a 2 terços. Arrependimento posterior. Ok. Até aqui, gente, agravante e atenuante, perdão, a causa de aumento e diminuição de pena não tem como, né, porque eles falam quanto que eles vão aumentar no caso concreto, tá? Vocês vão olhar os que tem no código, são vários que tem na parte geral, assim, não são tantos não, para te falar a verdade. O principal que vocês vão olhar é na parte especial. No crime que vocês estão lidando, vocês têm que ver lá se tem causa de aumento e diminuição. Falando nisso, vamos voltar para o nosso 121. E vamos descer, gente, para o parágrafo 2º. Olha só. Quem não tiver aí, eu vou ler para vocês. Considera-se... Peraí, vamos lá. Não. Perdão, desci muito. Não precisa descer tanto, não. Tá. Olha lá. Parágrafo 4º, aumento de pena. Ok. Vamos lá. Para o 6º, fala o seguinte. A pena é aumentada de 1 terço até metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de... sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Então, no homicídio, nós temos esses casos de aumento de pena. Está escrito, gente, lá. Nós temos homicídio. No comecinho do homicídio tem causa de diminuição de pena e causa de aumento de pena. Vocês têm que olhar isso aqui antes de começar a estudar o crime. Estudar aquele fato em si. Então, nós temos aqui as causas de aumento de pena do homicídio. Tem um título, causa de aumento de pena. Então, eu falei com vocês. Se foi cometido por milícia, a gente sobe a pena de 1 terço até a metade. Ok. Agora, vamos supor que o crime é cometido num aumento de pena aqui. Deixa eu pegar um outro aumento de pena aqui para vocês. O meu está dando um errinho aqui, por isso que está... Tá, vamos lá.
Vamos supor aqui que a gente pegue, tem aumento de pena, ó, a pena de feminicídio é aumentada de 1/3, tá? Vocês estão vendo aí logo abaixo, não? Se o crime é praticado. Tá aqui, ó. Acaba que horas? Até 10, né? Mas como a gente não faz intervalo, eu costumo acabar umas 9h30 no máximo. Tô no finalzinho já, tranquilo. Só pra gente fechar isso aqui que tá no finalzinho. Então, vocês vão ver que tem causas de aumento de pena aí no artigo 121. Eu falei para vocês da milícia e tal. São várias causas de aumento de pena. O que eu quero falar com vocês? Se nós tivermos mais de 1, 2, 3 causas de aumento de pena, aqui na parte, nessa aqui, na parte especial, no crime mesmo, o juiz vai usar uma só, mas a que mais aumente. Então, tem uma causa de aumento de pena de 1/6, tem uma de 1/3, o juiz não vai subindo todas as penas dele, ele vai usar uma só, mas ele vai usar a que mais aumente. E no caso, se tiver várias causas de diminuição de pena, o juiz também não vai usar todas, ele vai usar uma só, mas a que mais diminua a pena. Tá? É isso que está dizendo aqui para vocês. Concurso positivo e negativo, o artigo 68, parágrafo único, fala: no concurso de causas de aumento ou diminuição, lembre-se, concurso não é quando uma bate de frente com a outra, não, tem um aumento e uma diminuição, não. É quando tem os 2 aumentos ou 2 diminuições. Prevista na parte especial, lá no crime, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Então, tem várias causas de aumento de pena lá no homicídio. O juiz vai usar a que mais aumente, só, e esquecer as outras. Tem várias causas de diminuição, o juiz vai usar a que mais diminua. Professor, e para finalizar, e quando tiver o concurso, uma batendo de frente com a outra? Causa de aumento e causa de diminuição. Eu posso anular elas? Não. Nem quando elas forem iguais, viu, gente? Prestem atenção nisso. Se você tem uma causa de aumento de pena que aumenta 1/3 e uma causa de redução de pena que reduz 1/3, você não pode anular. Olha só o exemplo aí que eu coloquei para você, olha que interessante. Você chegou no final da segunda fase da dosimetria com 6 anos. A pena da segunda fase é 6 anos. Você tem uma que aumenta, que é 1/3, e uma que diminui, que é 1/3. Se você aumenta 1/3 de 6 anos, você vai ter 8 anos. Se você diminui 1/3 de 8 anos, você vai ter 5 anos e 4 meses. Por isso, você não pode cortar elas. Mesmo que você tenha a mesma fração por uma causa de aumento e diminuição, você vai aumentar primeiro e depois você vai reduzir. Então, você vai ter, claro, que se você tirar 1/3 de 6 e 1/3 de 8, vai dar diferença. Por isso que você tem que fazer todas elas em sequência, tá? Então, se você tem causa de aumento e causa de diminuição, diferente dos outros lá, elas não se equivalem. Você aumenta primeiro, todos os casos de aumento, e depois você reduz. Tá? Bom, gente, e finalizando, só para vocês terem um quadro aí do NUT, eu coloquei essa seta azul, porque ele colocou os artigos e os artigos estavam errados, não sei porque ele fez isso, mas enfim. Vamos lá. Sistema trifásico. Onde que fala que o sistema nosso da dosimetria é trifásico? No artigo 68. Ele fala que a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase, gente, fixação da pena base, critérios do artigo 59. O NUT, só um pouquinho diferente, ele considera que a culpabilidade é isso tudo. A gente estudou que a culpabilidade é o primeiro, né? Depois antecedência, conduta social. Ele considera que você tem que ver isso tudo primeiro, para depois você pôr a culpabilidade. É só uma forma de fazer. Você pode pôr a culpabilidade como primeiro aqui, dá no mesmo. Então, você vai pegar a pena base do artigo 59. Depois, o segundo cômputo de pena, as atenuantes e agravantes, do artigo 61 ao 66. E, por fim, você vai olhar se tem alguma causa de aumento ou diminuição de pena. E aí, sim, você vai ter o resultado final da pena. Essa é a dosimetria da pena. Na próxima aula, nós vamos fazer a mesma coisa, tentem chegar também cedo. Eu vou, na próxima aula, fazer o seguinte. Eu vou dar